Então hoje, gente, hoje nós vamos fazer uma parada diferente aqui do que a gente costuma fazer, que é consumir doses muito elevadas de gimo, né? Então hoje não é gimo, tá? Hoje nós vamos ver um vídeo de qualidade de um jornalista muito competente que é o Bob Fernandes, que faz um excelente trabalho, inclusive eu recomendo, caso você não conheça o trabalho dele, vai lá no canal dele, se inscreve e acompanha o canal dele, porque é realmente um jornalista muito bom e que vem fazendo um trabalho bacana aqui. E ele já há bastante tempo vem trazendo informações a respeito da atuação da CIA no Brasil, do Departamento de Estado dos Estados Unidos no Brasil, da ligação desses órgãos com a Lava Jato, com o Sérgio Moro, com o Deltan Dallagnol. Ele já vem trazendo isso há algum tempo. Já há bastante tempo atrás ele já vinha estudando essas ligações do Departamento de Estado dos Estados Unidos em ações em diversos países. Eu já fiz vídeo há um tempo atrás, e esse vídeo que a gente vai reagir é um vídeo onde ele fala de novo nisso, e ele vai falar numa outra coisa que a gente fala bastante aqui, que são os tais think tanks. A gente vive falando em think tanks, a gente fala da atuação desses think tanks. Então, ele aponta ligações do Departamento de Estado dos Estados Unidos, grandes capitalistas e think tanks no nosso processo de desestabilização política, mas não só no nosso processo. Eu vou aproveitar as informações que ele traz nesse vídeo para fazer uma discussão a respeito do imperialismo e da forma como o imperialismo opera através desse tipo de ferramenta. Então o vídeo é muito bom, espero que vocês gostem. Vamos lá, sem mais delongas, vamos assistir. Vou colocar aqui na tela para vocês. Bora ver então. O FBI, que é a polícia dos Estados Unidos, atua dentro do Brasil. Assim, como sabemos, outras agências de espionagem ou policiais dos Estados Unidos e não só. Enquanto ingênuos ou cooptados, seja como for, sacam a teoria da conspiração, vamos a fatos. Desde a Lava Jato, por anos, dos Estados Unidos, não apenas o FBI tem trabalhado no Brasil. De 2017 até meados do ano passado, 2022, para ser preciso, o FBI, mas não apenas, esteve interrogando brasileiros no Brasil. Junto com o FBI estiveram funcionários do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, conhecido como DOJ, e também da FATCA, que trata de contas e investimentos fora dos Estados Unidos. Interrogatórios sem, por exemplo, a presença de funcionários do Ministério da Justiça, da SCI e DRCI. SCI, Secretaria de Cooperação Internacional. DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Muitas vezes... Razoável isso, gente? Parece razoável para vocês? O FBI interrogando brasileiros em solo brasileiro, sem a participação direta de nenhum dos nossos poderes constituídos. Parece razoável isso para vocês? Que o jornalista vem trazendo já no início do vídeo? Desculpa, a mim não parece razoável. É compreensível, extremamente compreensível, porque só reforça aquilo que a gente sempre diz, né? Os americanos, eles fazem isso, eles operam diretamente, eles influenciam, eles desestabilizam, eles cooptam, né? Se sentem donos do mundo. Agora, para padrões daquilo que a ideologia burguesa vende para a gente, em termos de soberania nacional, de institucionalidade política, de Estado de Direito, se isso fosse verdade, poderia ser razoável isso que o Bob Fernandes está aqui nos dizendo? A mim não parece razoável. Sem a presença nem mesmo do Ministério Público Federal, embora em alguma sede do Ministério Público. Sem juiz, sem delegado, sem policial. Só agentes do FBI e demais instituições norte-americanas. Por 5 anos interrogando brasileiros no Brasil. Funcionários de empresas que trabalhavam no exterior e foram investigadas pela Lava Jato.
Interrogatórios que só deveriam e poderiam fazer-se com pleno conhecimento do governo brasileiro. E interrogatórios por meio de juiz ou policial brasileiro. Mas no mais das vezes fizeram como quiseram, apenas eles interrogando. Na última semana, Lúcio de Castro, da agência Spotlight, bateu prego no caixão. Via lei de acesso à informação, usou o hoje senador Moro para provar definitivamente como o FBI atuou dentro da Lava Jato. Veremos a seguir. Antes, recordemos, ao menos 17 agentes do FBI estiveram em Curitiba. Se reuniram com os procuradores da Lava Jato. Durante a Lava Jato, Leslie Becks já era há anos o topo do FBI na América Latina. Depois saltaria para a Unidade de Corrupção Internacional do FBI. Gente, isso aí que ele está falando não é nenhuma novidade, tá? Isso ele está trazendo do passado, por isso ele está dizendo recordemos, tá? Isso foi publicizado na época, mas vejam, vocês viram essas informações tendo destaque na mídia de massa? Nos grandes portais, nos grandes telejornais? Isso foi divulgado? Não, isso não foi divulgado. Bob Fernandes divulgou, na época eu fiz vídeo também, outras mídias independentes divulgaram, mas não é por acaso que isso não aparece na mídia de massa. Porque se isso aparecer na mídia de massa, como a mídia de massa vai sustentar o discurso que ela sustenta? Então é importante a gente saber esses meandros, porque a cartada que é sempre dada, como o próprio jornalista Bob Fernandes falou ali, é a cartada da teoria da conspiração. Não, só que não é. Isso é fartamente documentado. Essas pessoas estão aqui no Brasil, estiveram aqui no Brasil, realizaram essas operações. Tudo isso foi, inclusive, publicizado, tá? Inclusive, publicizado. A questão é que quem controla a distribuição da informação tem muito poder sobre aquilo que a gente entende como certo ou errado. Por isso que até hoje, a Rede Globo, por exemplo, ainda blinda Sérgio Moro. Tamanho o seu nível de comprometimento com toda essa história que foi criada. Numa das conversas capturadas pela chamada Vaza Jato estão Vladimir Aras e Deltan Dallagnol. Vladimir Aras, procurador que no Ministério Público Federal supervisionava a cooperação internacional na SCI, a Secretaria de Cooperação Internacional. SCI que se relacionava com o Ministério da Justiça via DRCI, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. O tratado, para tanto, o de Assistência Legal Mútua, o MLAT, desde outros tempos conhecido como Acordo Guarda-Chuva. Quando querem, esse acordo guarda-chuva é tornado biombo para o Vale Tudo. Mas nem todos aceitam o Vale Tudo. O procurador Vladimir Aras, por exemplo, o então chefe da SCI cobrou do colega procurador Dallagnol. Escreveu: o governo Dilma ficou indignado por desconhecer atos e ações do FBI na Lava Jato. Vladimir enviou perguntas e o agora deputado federal Dallagnol respondeu: contatos estão sendo feitos de acordo com as regras nacionais e internacionais. Sugira que o DRCI pare de ter ciúmes da relação das SCI e DRCI com outros países. E risos, seguem-se risos de Dallagnol. Para um assessor... É incrível, né? E ainda assim é uma arrogância de umas criaturas medíocres, né? Porque tanto Sérgio Moro quanto o Deltan Dallagnol, agora que eles estão lá sendo confrontados, a gente consegue perceber de maneira ainda mais evidente as suas mediocridades. São criaturas extremamente medíocres que foram empoderadas. Não existiria Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, essa questão mítica, sobretudo em relação ao Moro, se não houvesse uma mídia de massa que alimentasse tudo isso. Por isso que, mesmo quando questionados a respeito dessas relações escusas com o FBI, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, com essas figuras todas, eles podem dar esse nível de resposta aí que vocês acabaram de observar. 5 de outubro de 2015, Dallagnol escreveu e a Vaza Jato depois registraria para a história. Disse ele: os americanos não querem que divulguemos as coisas. Coisa de sabujo. Quer dizer, então, os americanos não querem que eles falem. Então eles vão fazer o que os americanos querem e não o que é do interesse nacional.
Então é bem coisa de sabujo mesmo, né? E o que mais impressiona é como são baratos, né? Como é fácil cooptar esse tipo de agente público, como foi simples desestabilizar o Brasil. É aquela coisa, em alguns países os americanos precisam mandar soldados, em outros eles precisam produzir uma primavera, um golpe tipo que eles ajudaram a organizar lá no Euromaidan, mandando inclusive altas figuras do governo para acampar junto no processo de desestabilização. No Brasil, não. No Brasil, eles chamam, oferecem uma conversa, uma janta, né? Alguns tapinhas nas costas, uma viagem para Disney e tá resolvido. Há uma ânsia muito grande, né? Já dizia Cazuza, são caboclos querendo ser ingleses. A nossa classe dominante, além de mesquinha e entreguista, tem essa característica, são caboclos querendo ser ingleses, só que os ingleses sempre vão os ver como caboclos. E eles se vendem muito barato, o que só reforça esta imagem de caboclos, né? Desculpa aqui, mas no mau sentido da palavra, apenas para relembrar a poesia do Cazuza. Vladimir Aras ainda alertou à época. Como já conversamos, essa investigação dos americanos realmente me preocupa. O Ministério Público Federal e a Secretaria de Cooperação Internacional não podem permitir isso. Bem, vários na Lava Jato permitiram. Tanto que no final os Estados Unidos doaram 2,5 bilhões de reais à Lava Jato. Vocês lembram disso, gente? Era a grana que deveria ser repatriada e que eles tentaram, o pessoal da Lava Jato, acordaram isso com os americanos e tentaram utilizar 2,5 bilhões de reais para criar uma fundação que seria gerida pelos próprios caras. Quer dizer, a coisa estava tão sem limite que eles ainda tentaram meter a mão em 2,5 bilhões. E isso foi impedido apenas pelo STF. Que olhou e disse, não, peraí, só um pouquinho. Né? Vendo uma parte do judiciário querer ter poderes superiores, inclusive aos da Suprema Corte, mexeu provavelmente com os brios daquela turma lá que também tem síndrome de pavão. E aí, pelo menos para isso serviu, porque eles impediram esse descalabro, mas eles tentaram isso na cara dura. Na cara dura. Para a constituição de uma futura fundação de combate à corrupção. Moro depois seria ministro da Justiça e um pré-candidato fracassado à presidência da República. Hoje é senador e Dallagnol é deputado. Eles acharam que ia eleger o Moro, tá, gente? Presidente. Acharam que ia eleger o Moro presidente. E digo mais, o Moro não conseguiu porque é completamente incompetente. O Moro é de uma incompetência sui generis. Então, assim, só por isso. E mesmo sendo tão incompetente, o cara ainda virou senador. É isso que a gente também tem que ter noção. Tamanho o engajamento que foi conferido à Lava Jato. Do Federal. Esse presente ajuda a entender o passado de ambos. A fome de poder e etc. Os fatos, alguns deles graves à parte, esse presente na política ilumina bastidores e operadores nem tão ocultos assim da Lava Jato, na Lava Jato. Na quinta-feira passada, na sua agência Spotlight, Lúcio de Castro, grande jornalista, publicou explosivo relatório, assinado pelo próprio Sérgio Moro. Flagrado o então ministro da Justiça agradecendo ao FBI. A 18 de março de 2019, em Washington, Moro almoçou com Holda Fegali, o chefe de relações internacionais do FBI. A Holda, Moro agradeceu, aspas, pelos trabalhos já realizados, fecha aspas, na Lava Jato, no mínimo. Às 17 horas daquele mesmo dia, outro encontro com Christopher Wray, o diretor do FBI. E o então ministro Moro agradeceu ao FBI por, abre aspas, destacar uma equipe para ficar à disposição do Brasil, fecha aspas. Lembrando, o FBI é uma polícia interna
dos Estados Unidos. Fosse para a cooperação normal, seria desnecessário o agradecimento. Porque ainda no governo Fernando Henrique, o FBI se estabeleceu oficialmente no Brasil, abriu um escritório. Há 20 anos, ao longo de 3 meses, entrevistei Carlos Costa, norte-americano de origem portuguesa, que por 3 anos e meio dirigiu o FBI no Brasil. Em 17 páginas, Costa detalhou o vale-tudo do FBI e de demais agências dos Estados Unidos no Brasil. Mas aí... Isso aí que eu disse lá no início, que ele já tinha acompanhado há muito tempo. Então isso não é novo, tá? Pro Bob Fernandes. E é engraçado, né? Eu acho que quem chama a associação da Lava Jato com o Departamento de Estado dos Estados Unidos de teoria da conspiração tem que ver esse vídeo, né? O mínimo é mostrar, né? Olha, você está dizendo que isso é teoria da conspiração, então assista esse vídeo. E o que eu quero reforçar é, isso é uma forma de imperialismo, gente. Porque o imperialismo, ele é um modelo de exportação de capitais que concentra num polo capitalista a dominação econômica e, portanto, política do planeta. Ou seja, a potência imperialista é onde acontece essa concentração. Para garantir as exportações de capitais, eles utilizam de toda e qualquer ferramentaria política. Porque qual é o objetivo disso, galera? O objetivo disso é impedir o desenvolvimento do Brasil. O objetivo disso é impedir o desenvolvimento da Petrobras. O objetivo disso é impedir o desenvolvimento do nosso setor de engenharia. Setores que estavam ganhando em competitividade. E cada vez que o Brasil avança um degrau na escala do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento produtivo, também se avança um degrau naquilo que diz respeito à capacidade de exercer concorrência aos capitais mais produtivos dominados pelo império. Então isso é imperialismo, gente. Então quando a gente diz que o Estado está a serviço da burguesia, é nesse sentido, ele utiliza o Estado. O capital utiliza o Estado, a burguesia utiliza o Estado. E esse vídeo que a gente está assistindo é muito importante, que ele já vai entrar num outro ponto que vai fazer todo sentido a partir das informações que ele vai trazer para isso que eu estou falando aqui para você. Mas vamos acompanhar. Isso voltaremos num outro dia. Tratemos dos temas graves do agora. Da comprovação da capachesca visita de Moro às agências de inteligência dos Estados Unidos. Viagem de 3 dias, entre 17 e 19 de março de 2019. Em Washington, Moro encontrou também com um representante da CIA. Ok, pode ser do jogo. Mas não se visita e se expõe idas ao FBI e conversas com a CIA como quem foi à Disney. Essa foto exibida por Moro diante do FBI é um exemplo da falta de noção e da jequice, da jecaria. Moro visitou... É muito jeca, cara, é isso. Assim, além de serem, assim, um zero em termos de carisma, além de não ter nenhum pingo de articulação para se comunicar, além de ser um nécio em termos de articulação política, ainda são extremamente assim, cafonas, é de uma cafonice, sabe? É de uma jecaria, né, para repetir o Bob Fernandes aqui, ó, que é impressionante. É por isso que eu digo, eles vão para lá, se vendem e ainda se vendem barato. Por isso que eles vão sempre reforçando aquela imagem do Brasil como uma republiqueta de bananas. Os Estados Unidos apenas 3 anos depois de comprovado que a NSA grampeou e espionou a presidente Dilma. Via satélite Inmarsat, a NSA grampeou 29 figuras do governo. E ainda tinha como alvo a Petrobras e o desenvolvimento de tecnologias da Petrobras. É assim, né? É assim, tá, gente? Isso aí tudo foi divulgado, a galera esquece dessas coisas. E esse caso do Wikileaks até foi mais bem divulgado, né? Mas a galera parece que esquece, aí depois o imperialismo não existe. E a presidente Dilma tentou também espionar a Petrobras. Grampeou e ouviu o que se conversava no avião presidencial do Brasil. Você consegue imaginar o quão grave é isso, gente?
um país ouvindo as conversas de um presidente de um outro país. Não foi só do Brasil. Eles espionaram as conversas até mesmo da chanceler da Alemanha à época, se não me engano, Angela Merkel. E assim, gerou um mal-estar e tal. E como não foi só o Brasil, isso se discutiu um pouco mais. Disseram, olha, muito feio, tá? Não façam mais isso, meninos levados. E ficou por isso. E aí quando a gente diz que a Europa é um protetorado militar dos Estados Unidos, tem gente que diz que é um exagero. Se fosse um exagero, a Europa não estaria embarcando numa guerra onde ela só perde. Que é essa aventura da OTAN tentando potencializar o conflito entre Rússia e Ucrânia, utilizando a Ucrânia como bucha de canhão para interesses dos Estados Unidos sobre a Europa contra o Oriente. Não é teoria da conspiração, gente. É que a gente tem que ler o mundo a partir da sua materialidade, do jogo de poder que está envolto em tudo isso. E tudo isso é justificado pela necessidade de reprodução do capital numa tendência estrutural de concentração do capital que tem como nação líder do processo de expansão capitalista até então os Estados Unidos. E o ex-juiz da Lava Jato agradeceu ao FBI, aos norte-americanos. Agradeceu pelos trabalhos dos espiões dos Estados Unidos. Isso se deu num quadro de rendição total aos interesses dos norte-americanos. Penetração que vai muito além da ação das agências de inteligência. E sabe o que é engraçado? Olha o que ele está nos relatando. E aí ditadura é sempre o país dos outros. A ditadura é Cuba, a ditadura é a China, a ditadura é a Coreia Popular. Aí é ditadura. Agora, o nível de controle que os Estados Unidos exerce no seu plano interno, no plano mundial, o nível de boicotes, o nível de barreiras, o nível de chantagem econômica, o controle de todo o sistema financeiro, do sistema de pagamentos, dos principais bancos, as invasões militares. Aí as pessoas não entendem isso como uma atitude autoritária, como uma atitude ditatorial. Num país que a democracia, que já é normalmente uma farsa no Estado burguês, ela é ainda mais farsante. Onde você tem dois partidos, que basicamente é o 6 e o meia dúzia, onde a maioria do povo não elege o presidente, onde o presidente sequer precisa ter a maioria dos votos das eleições, onde tem diferentes níveis de votos, então tem o voto da pessoa, tem o voto do delegado, tem o voto do superdelegado, uma coisa feita para que o controle jamais seja perdido, né, por parte dos grupos que constituem os grupos políticos de poder desde sempre nos Estados Unidos, e aí ninguém questiona, gente. Ninguém questiona. Aí sempre é questionado aquilo que é o sistema político dos outros. Mas é que não é uma discussão sobre democracia e liberdade, gente. Lenin já nos dizia isso. Marx já nos dizia isso. Jamais é uma discussão sobre democracia e liberdade. É uma discussão sobre poder, sobre capital. Essa é a discussão. Por isso a importância desse entendimento por parte da classe trabalhadora. Porque a partir deste entendimento é que nós vamos começar a buscar encontrar as formas de se organizar para mudar estruturalmente alguma coisa. Porque de outra forma, nós vamos ficar sempre presos à ideologia, nós vamos ficar sempre presos a falsas respostas que vão nos manter rumo à automutilação, que é a propagação e permanência da lógica do capitalismo. Que é o que a gente já está fazendo há muito tempo, ainda mais flagrantemente agora nesse capitalismo tardio. Resultado de algo que pensadores e acadêmicos chamam de batalha das ideias. De como espalharam pelo Brasil, claro que não só o Brasil, os chamados institutos liberais, as ideias liberais. Agora, ele vai começar a falar da disseminação dos institutos liberais, de quem é que propaga essas ideias liberais, e aí é um ponto interessante. Porque isso é mais um aspecto do imperialismo e é um aspecto bastante do nosso tempo. E é outra coisa que flagrantemente é verdadeira, mesmo assim é tratada como teoria da conspiração.
que nas nossas bandas nada mais tem sido do que depósitos do ideário da direita e, especialmente, da extrema-direita. Think tanks. Agora ele vai começar a falar de think tanks, né? Uma tradução chula seriam os tanques de pensamento. Mas por que tanques de pensamento? Porque a ideia é desembarcar e fazer o papel de guerrilha do pensamento, né? Então é como um tanque de guerra, só que ele está ali para impor determinado pensamento. Então é um tanque de guerra que visa espalhar o pensamento neoliberal. E isso se espalha a partir de institutos, né? Que são esses que nós chamamos de think tanks. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos a algumas informações e números elucidativos, expostos num trabalho extraordinário, publicado no número 38 da Revista Brasileira de Ciência Política. Título do trabalho acadêmico de Camila Feix Vidal e Jade Lopes. Repensando a dependência latino-americana. Atlas Network e institutos parceiros. Atlas Network. Guardem esse nome. No governo Bolsonaro. Esse é o título. Em 40 páginas, como se vê o mundo afora e por décadas e décadas, a expansão do ideário liberal e do dito liberal. Ele está citando um estudo, tá? Que é o que ele citou antes ali, que apareceu a imagem, que ele deu o título, tá? Para você saber que ele não está tirando isso de qualquer tipo de especulação. Ele está tirando isso de um estudo sério que ele acabou de citar aqui pra gente. Quando no Brasil se fala em liberal, na explicitação o que se tem é a direita ou a extrema-direita. A Atlas Network foi fundada em 1981, muitas vezes citada como braço dos irmãos Koch, bilionários do Texas. Mas é muito mais do que isso, ensinam Camila Feix e Jade Lopes. É uma fusão, tá, gente? Então, assim, há muito capital privado, né? Por exemplo, dos irmãos Koch, mas o que eles trazem aqui para nós, né? Esse estudo aqui e que o Bob Fernandes está nos contando, logicamente não é só bilionários, tem dinheiro do Estado. E isso é a síntese, tá, da teoria marxista do Estado, né? São os grandes burgueses, nós estamos falando de bilionários, tá, que em simbiose com o Estado, com agentes públicos, defendem os interesses do capital. Os interesses do capital. Então os burgueses, eles se utilizam da ferramentaria de Estado para defender os seus interesses econômicos. E os Estados são peças fundamentais para o capitalismo, para os burgueses, porque cada burguesia vai se utilizar do seu Estado para esse grande jogo mundial do capital, onde os Estados é que vão simbolizar o poder das suas respectivas burguesias, e a ameaça da destruição mútua faz com que exista um nível necessário, ainda que pequeno, de concorrência. Por isso que é importante a gente lembrar, não vai existir um capitalismo sem o Estado, uma espécie de corporocracia onde as corporações vão admitir organizar tudo diretamente, porque isso implicaria na não manutenção desta lógica mínima de competição que também é necessária para o funcionamento do capitalismo, para que se estabeleça a lei do valor, para que a dinâmica de reprodução do capital se mantenha. Por mais que a tendência à oligopolização seja verdade, é necessário algum nível de concorrência, pelo menos organizada pelos Estados nacionais. Eu não sei dizer se num futuro surge uma única grande corporação que consiga fazer esse papel, mas isso seria viajar muito e seria abandonar o materialismo. Concretamente, que a gente tem essa dinâmica hoje em dia. Tá? Uma rede com 470 institutos parceiros distribuídos por 97 países. Ouviu? 470 institutos em 97 países. Esse é o guarda-chuva da Atlas Network. Institutos parceiros, leia-se think tanks, tá, gente? Espalhados em quase 100 países. Quase 500 think tanks espalhados em quase 100 países, controlados por essa brincadeirinha aí. Só na América Latina e Caribe são 100 parceiros.
Escrevem as pesquisadoras. A Atlas Network se apresenta como uma organização privada apartidária e apolítica. Mas claro que não é. Boa parte dos seus recursos financeiros vem A política é ótima. do DOGE, Aí, ó. o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O mesmo Só que isso é maquiado, tá? Vem dinheiro do Estado, mas esse dinheiro passa por tantas instâncias justamente para esconder que isso é dinheiro público, tá? DOGE tão presente e atuante, por exemplo, na Lava Jato. Braços dos Estados Unidos e do DOGE são organismos como o National Endowment for Democracy, cuja sigla é NED, e o Center for International Private Enterprise, cuja sigla é CIPE. Ambos criações do governo dos Estados Unidos para, depois das filtragens, fingir que se trata apenas de dinheiro privado. O MBL do tal Kim Kataguiri e companhia é citado no texto das pesquisadoras pela sua relação com a Atlas Network. Olha aí, hein? Que eles juram de pé junto que não. Vocês lembram, gente? Quando questionados a respeito, e eu tô falando do MBL agora, né? Questionados a respeito do seu financiamento, eles mandaram uma foto de um consolo gigante, uma coisa assim, um vibrador gigante, tá aqui o nosso financiamento, etc. E sempre negaram receber grana de think tanks. E eu sempre sustentei que o MBL é um think tank, né? Se ainda é, não sei. Mas que em algum momento eles tiveram aporte, tiveram. E é isso que esse estudo daqui está sustentando também. Mas o MBL não está nesse quadro que vocês estão vendo. Olha aí, ó, tá? O que ele disse? Ele não está no quadro, mas no estudo aponta a ligação, tá? Mas nesse quadro tem algumas coisas interessantes, por isso que eu pausei. Tem ali o Instituto Liberal, tá, do Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Liberdade, Instituto Millennium, Instituto Mises Brasil, Instituto de Formação de Líderes, tanto em Santa Catarina, quanto em São Paulo, quanto em Minas Gerais, Estudantes pela Liberdade, Instituto Líderes do Amanhã, Instituto Liberal São Paulo, Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, Livres, que até virou partido, depois não virou, ficou naquela história, né? Instituto Atlantos, Observatório do Empreendedor. Tudo nomezinho conhecidíssimo aqui da internet, galera, tá? Aporte financeiro, propaganda paga, não é assim? É assim, galera. Quiçá devido ao passado de sujas lutas intestinas entre os seus, lutas em torno do Vilmetal. A Atlas cita como exemplos de grandes conquistas o governo Bolsonaro, embora acrescentando, apesar da retórica feia. Para essa gente, defender tortura e torturadores, ditadura, matar, estuprar indígenas é apenas retórica feia. Diz a Atlas Network, a equipe econômica foi excelente, referindo-se a Guedes e companhia. É que para eles foi, né, gente? A gente tem que pensar assim, o Guedes foi muito ruim pro povo, mas para quem os colocou lá, para quem os queria lá, né? Foi muito bom. É isso. E o capitalismo não tem escrúpulo nenhum. Ah, mas morreu 700 mil na pandemia. Ah, mas a fome voltou. Ah, mas a desigualdade social explodiu. Ah, mas houve uma regressão da indústria. Mas venderam a Eletrobras, etc. Isso tudo é bom. Isso tudo é bom, né? É aquilo que eu sempre digo. Os liberais estão reclamando que o desemprego ainda está baixo no Brasil, porque o ajuste da inflação tem que ser sobre os salários. Só que o liberal sempre fala isso falando dos salários dos outros, né? O economista neoliberal diz, olha, tem que fazer ajuste nos salários dos outros, né? Ele nunca vai dizer, olha, eu vou abrir mão aqui de 30% do meu salário para fazer ajuste no salário. Não, ele está propondo ajuste no salário dos outros. E essa é a lógica que impera no capitalismo. Se os capitalistas estão felizes e algumas pessoas vão ter que morrer, que pena, né? Que alguns de vocês vão ter que morrer para que a gente continue ganhando. Essa é a lógica do capitalista. E prossegue a Atlas Network com o que considera grandes feitos. Diz, no avanço da reforma da Previdência, desencadeou o crescimento econômico. Crescimento econômico onde, cara pálidas?
A Atlas comemora também o que seria uma grande, enorme conquista e nomeia a privatização da Eletrobras, a maior empresa de serviços públicos da América Latina, diz a Atlas. Essa é a cerejinha do bolo, né? Mas acho que essa dá para nós tentar buscar, porque foi tão atropelado o processo, foi tão na cara dura a roubalheira, que é possível que a gente consiga, talvez, bagunçar um pouco esse negócio. É difícil, admito, mas a gente tem que continuar acreditando e sonhando para tentar organizar algum tipo de resistência política, porque foi um crime lesa pátria a privatização da Eletrobras. E a Atlas agradece. Parte do crédito vai para instituições como o Instituto de Estudos Empresariais, IEE. A tomografia das pesquisadoras exemplifica os objetivos da Atlas: promover seus dirigentes na esfera política e, desse modo, influenciar na proposição de legislações. Importante o que ele está descrevendo agora. A triangulação entre Atlas, institutos liberais e dirigentes econômicos no Brasil é esmiuçada. Como esperado, deságua, no final, no âmbito político. Repararam que esses institutos são também institutos de formação de lideranças políticas. Saca? Criaturas como Tabatas Amarais saem desse tipo de esquema. Então eles cooptam, eles treinam. Não é isso? O objetivo é bastante claro, não é apenas ser um tanque de informação, né? Um tanque de propaganda ideológica. É utilizar esses tanques de informação, de dominação ideológica, para formar público para determinados políticos que eles estão ajudando a constituir. Então eles criam um ambiente, vendem propaganda, lavam o país, e aí surgem lideranças jovens, escolhidas por eles mesmos, defendendo o discurso que eles estão lavando o país, que eles estão induzindo as pessoas a gostar. Por isso que eu digo, gente, isso tudo via redes sociais. Vejam que redes sociais são instrumentos imperialistas. Estão a serviço dessas lógicas, dessas empresas, desses think tanks. Nós somos um cisto no sistema. Nós somos o vírus do sistema. Nós somos os que subverte o sistema. Porque esse sistema foi criado para que esses think tanks pudessem transitar mais livremente pelo mundo inteiro. Por isso que regulamentar a rede social é uma atitude de defesa da soberania nacional frente à ação imperialista. Então vejam a gravidade. Essa gente elege políticos, governadores, deputados, deputadas. Tem muito dinheiro. Ele já vai falar algumas cifras, se eu não me engano. Vide ascensão de Bolsonaro e integrantes da equipe econômica. Relatam as pesquisadoras Camila Feix Vidal e Jade Lopes. Ao menos 14 dirigentes de institutos parceiros da Atlas no Brasil fizeram parte do governo Bolsonaro. Olha ali, ó, nessa lista, tá? Que são, segundo as pesquisadoras, pessoas ligadas à Atlas Network, a think tanks ligados à Atlas Network, a gente tem o Adolfo Saxida, lembra lá dele, do Ministério da Economia? Se não me engano, estava no BNDES, o Saxida, não me lembro exatamente. Começou num lugar, depois foi para outro. A gente tem ali Adriano Parnaíba, do Instituto Mises Brasil, tá? Bernardo Santoro, Instituto Millennium. Deixa eu ver se tem mais algum nome conhecido aqui. Salim Matar, tá? Também está aqui na lista. Paulo Guedes, tá? Também como fundação do Instituto Millennium, se eu não me engano. Tá? O próprio Paulo Guedes aqui como ligado à Atlas Network. Enfim, não são pessoas com pouca influência não, tá, gente? Isso aqui é só uma parte e só o néctar. Com muita calma, depois parando neste quadro, as amigas e os amigos poderão apreciar essa lista tão interessante para a história. Paulo Guedes citado como membro fundador de um dos institutos, o Mises. Apreciem depois, amigas e amigos, com moderação.
A equipe de Guedes teve 8 dirigentes de institutos liberais, numa relação direta com 9 institutos liberais brasileiros. E nesta terça-feira, o mercado já cobrava de Gabriel Galípolo. O indicado por Haddad para a direção de política monetária do Banco Central terá que, aspas, demonstrar independência. É de dar. Independência de quem, né? Independência de quem? Tem que ser independente do povo, tem que ser independente do governo eleito, só não pode ser independente do mercado. Às vezes, para tentar dar mais significância a essa entidade fantasmagórica conhecida como mercado, eu gosto de chamá-lo por um outro nome, que é o capital. Né? É o capital. E o capital, ele também sendo uma entidade fantasmagórica, a gente consegue associá-lo mais diretamente àquilo que nos interessa, que é ao capitalista. E aí, quando a gente consegue entender que o mercado são os capitalistas, a gente consegue colocar essa discussão como uma discussão de classe. Porque essa é a base, esse é o chão. É entender que nós estamos diante de uma luta de classes. Eles estão contra nós. E eles estão muito bem organizados. São muito bem financiados. Têm um projeto de poder e permanentemente reciclam suas estratégias para afastar qualquer tipo de coisa que ameace esse poder. E é para isso que servem esses think tanks. Sempre que vocês ouvirem instituto alguma coisa ligado a alguma corrente liberal, saiba que vocês estão diante de um think tank. Recebe dinheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, recebe dinheiro de fundações de bilionários neoliberais e estão aqui para difundir determinada linha de pensamento com muito dinheiro, com muita influência e, ao mesmo tempo, formar políticos para atuar na democracia burguesa, se elegendo a fim de defender mais diretamente os seus interesses. Então é uma evolução do lobby. Você já tem o político. Você não precisa comprá-lo depois de eleito. Você não precisa fazer o lobby. Você forma o político desde a base. E não forma só o político. Essa é a função do think tank. Forma o público. Forma o público. Tem noção da importância, por exemplo, das mídias da esquerda radical? Porque se não são essas mídias independentes, desarticuladas, desunidas, sem financiamento, qual seria a resistência a essas mídias organizadas por entidades tipo a Atlas Network, que não é a única. É talvez a mais significativa, mas não é a única. Não é a única. Por isso que eu digo, gente, quando a gente fala que a gente tem que entender a dinâmica do nosso tempo para evitar qualquer tipo de autofagia, para conseguir se autofinanciar, se financiar com crowdfunding, para a gente conseguir puxar a mão de um do outro, porque nós não temos como impulsionar os nossos conteúdos, como fazer eventos de formação, trazer os principais nomes para um centro de uma grande cidade para fazer uma grande publicidade e atrair as pessoas para assistir. A gente não tem condições de fazer isso. No entanto, o que a gente está fazendo é a única forma de resistir a isso, porque a mídia de massa ela é pautada pelos mesmos interesses. Ela não tem a dinâmica de um típico think tank. Mas por que, por exemplo, a gente não vê na mídia de massa nenhum discurso contra essa elevadíssima taxa de juros? Bom, porque quando o William Bonner para de falar e começam os comerciais, a gente vê um comercial do Bradesco, a gente vê um comercial do Itaú, a gente vê um comercial do Santander. E quem paga a banda escolhe a música. Simples assim. Então os interesses são os mesmos. Então se alguém vai falar contra esse discurso uníssono, somos nós. Somos nós. Pensa, se não tá bom com o nosso trabalho, como seria sem o nosso trabalho? Por isso a dependência que nós temos apenas uns dos outros para conseguir manter esse trabalho. Nojo, asco,
Alejandro Schaffwin é um economista argentino radicado nos Estados Unidos. Ele presidiu e foi correia de transmissão da Atlas da América Latina de 1991 a 2017. Em setembro de 2019, sob Guedes e Bolsonaro, o Congresso aprovou a Lei de Liberdade Econômica. A medida provisória foi formulada em uma reunião com Foi formulada em uma reunião com os institutos liberais, tá? Quem deu à luz a Lei de Liberdade Econômica tá ali, ó, Instituto Liberal, né? Que você tem vários ali os institutos liberais, no caso, Instituto Líderes do Amanhã, Instituto de Estudos Empresariais, Instituto de Estudos Empresariais da Liberdade, Instituto de Estudos Empresariais da Liberdade, Rede Liberal da América Latina, enfim, basicamente uma série de institutos liberais. 14 representantes de institutos liberais, todos ligados à Atlas Network. De porta-vozes da imprensa, mídias, não falam as pesquisadoras. Falo eu. Citados nesta pesquisa, entre outros, os institutos Mises e Millennium, que têm integrantes como comentaristas em emissoras de TV, rádio, em jornais, revistas e sites. Viu? Eles estão... Por que às vezes aparece, gente? Você vê lá um cara de fronha desses aí que não pega sol na vida nunca, aparece lá na televisão comentando. Do nada. E o cara pensa, quem é esse cara aí? Mano? O que esse cara fez para ser comentarista? Mas tá lá, o que ele fez, se formou no Instituto Liberal São Paulo, no Instituto Mises Brasil e por aí vai. Sei lá, é isso. Todos temos o direito de defender o que pensamos. Mas no caso do jornalismo, além do rigor factual, das informações corretas, é necessário algo mais. Que leitores, ouvintes, espectadores, internautas saibam das ligações, quando mais viscerais. Seria interessante que cada um exibisse, apresentasse suas ligações, digamos, institucionais. Sem esmiuçar detalhes, as pesquisadoras informam. Entre 1998 e 2018, a Atlas recebeu e distribuiu para parceiros mundo afora. Importante, olha o valor. 139.499.000 $. No câmbio de hoje, uns 700 milhões de reais. Por 11 anos, a América do Sul e Central receberam quase 10 milhões de dólares. Ou 50 milhões de reais. Mas desde 2016, certamente... Aí vem o detalhe. Não por acaso, a nossa região é a que mais recebe recursos da Atlas Network no mundo. E há bem mais, descrevem as pesquisadoras. A Atlas ainda conta com recursos advindo de outras organizações, que se apresentam como não governamentais, mas isso é só mais um biombo, como aqueles dos tais acordos guarda-chuva com FBI e companhia. É um dinheiro anualmente aprovado e advindo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o mesmo DOGE e etc. Repasses feitos pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, e seus braços que atendem por siglas. Uma delas, a NED, the National Endowment for Democracy. Em 2019, via NED, por exemplo, os Estados Unidos distribuíram 300 milhões de dólares mundo afora para espalhar o liberalismo. E depois, imperialismo é teoria da conspiração. Ou seja, 1,5 bilhão de reais. No Brasil, esse liberalismo é pai do que se tornaria a entidade que ecoa como o mercado. As mães, entre tantas outras, são agências de inteligência, de espionagem, etc., que têm seus descendentes de carreira e, eventualmente, cooptados, sicários, pistoleiros. Muito bom, né, gente? Eu achei muito bom esse vídeo. O trabalho do Bob Fernandes é fantástico, volto a recomendar. Não é de hoje que ele está acompanhando esse tipo de coisa, por isso ele fala com tanta propriedade e, enfim, achei que a gente podia assistir junto e eu podia talvez fazer essa discussão sobre o imperialismo à luz do materialismo histórico dialético. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei bastante e espero que a gente possa ter outros papos como esse.